estiver fazendo ali e ficasse aqui junto conosco, clamando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Senhor Jesus, colocamos diante de Ti aqui agora, como família do Senhor. Deus Todo-Poderoso, com a Tua mão poderosa, venha sobre nós, guardando, revestindo com Teu manto poderoso aqui, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos a Tua presença, nós declaramos ser guardado pelos Teus anjos, que os anjos do Senhor vai colocar o Teu manto poderoso sobre nós e nos guardando nossas famílias, nossos amigos, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos a proteção do Senhor. Oh Pai, que todo poder, toda glória seja dada ao Senhor, porque o Senhor vem nos protegendo contra esse vírus que está aí, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é a nossa cura, é a nossa salvação, Pai, e nós declaramos a presença do Senhor nas nossas vidas. Deus, toma conta, Senhor, poderosamente da vida financeira de cada um, Pai, de cada um, parente, amigos, familiares que estão próximos de nós, Pai. Pai, que nós possamos ser revestidos pelo Teu manto poderoso, que a presença do Senhor venha nos dando direção na nossa vida financeira, porque a nossa vida financeira é do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não declaramos, Pai, nenhum mal tomando conta da nossa vida financeira, porque ela foi entregue ao Senhor. O Senhor vai nos dirigir. Em nome de Jesus, nós declaramos a Tua presença, Pai, porque sem o Senhor nós não somos nada. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, a Tua presença. Pai, venha, Senhor, com a Tua unção, com a Tua sabedoria, Pai, nos guiando, nos mostrando o Teu caminho, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a Tua presença aqui, Pai. Pai, toma conta da nossa família Vida Church, Pai. Pai, vem ali, onde que o Senhor, agora, Pai, em cada casa agora, nesse momento, vai visitando, Pai, vai suprindo todas as necessidades de cada um ali, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a nossa família sarada, salva pela mão poderosa do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos a Tua presença, Pai. Manifesta com o Teu poder e com a Tua unção, a unção de vitória, a unção de conquista, Pai, em nossas vidas, Pai, na vida da nossa família. E nós declaramos a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Eu te convido em nome de Jesus a celebrar o Senhor conosco. Te adoramos, Deus.
fechar os seus olhos. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar
casa, você conversa em sua cabeça. Existe um tempo de vida de Deus. Estamos startando esse jejum tão poderoso. Deus quer liberar a fé que há dentro de nós. Olha, tem coisas poderosas de Deus para a tua vida nesse tempo. Nós vamos declarar agora a palavra de Deus. Nós estamos aqui num tempo onde nós vamos declarar, nós cremos, por isso nós falamos. 21 dias onde Deus vai liberar, vai destravar toda a fé que Ele tem para a sua vida nesse tempo. E eu tenho certeza que com essa fé, coisas poderosas vai acontecer na sua vida. Olha só, eu vou ler aqui um texto, a palavra de Deus, que está aqui em Jeremias capítulo 29, no verso 11. Jeremias capítulo 29, no verso 11. Olha só o que a palavra de Deus diz: eu sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, assim diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar futuro e esperança, ou para lhes dar o fim que desejais. Olha, Deus deseja coisas poderosas sobre a tua vida, sobre a tua casa. Agora eu quero que você repita comigo. Eu vou falar aqui, você vai repetir aí na sua casa. Com fé, encha teu coração de fé. Estamos declarando a palavra de Deus. Eu criei, por isso falei. Se você crê, você vai repetir comigo agora aí na sua casa. Olha só, eu vou falar aqui, você repete aí. Vamos lá. Eu sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora nós vamos continuar declarando a palavra de Deus. Olha só, eu sei os pensamentos que Deus tem ao meu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para me dar o que eu desejo. Diga: o meu Pai tem pensamentos bons a meu respeito. Ele não está irado comigo, mas Ele se alegra em mim por causa da justiça de Cristo na cruz. Eu sou amado do meu Pai. Ele me ama. Ele tem coisas boas para mim. O Senhor tem vida plena para mim, vida abundante, vida feliz, vida cheia de graça. Aleluia! Queridos, Deus tem vida cheia de graça para você. E creia nisso, pegue isso para a tua vida. E eu tenho certeza que a vida de Deus vai borbulhar aí na tua casa, e por onde quer que você for, as bênçãos vão te perseguir. Nós temos que ter esse conceito. E queridos, esse período tão precioso, e a Bíblia está falando que Deus tem pensamento bom ao meu respeito. Eu tiro por mim. Eu, por exemplo, eu não sou dizimista, fiel a Deus, porque Deus vai me abençoar. Não! Eu sou fiel a Deus porque eu já sou abençoado. Eu já sou cheio da vida dele, cheio da graça, cheio da felicidade. E porque eu sou dizimista fiel da casa do Senhor. Eu sou ofertante fiel da casa do Senhor. Então não deixe de ser quem você é. Infeliz, mas não só porque você vai ter, mas porque você já tem. Creia nisso, você já tem. Amém? Que Deus te abençoe. Quero convidar aqui o nosso pastor, que vai ministrar uma palavra poderosa no teu coração. Abra teu coração, que Deus vai falar com você. Quero agradecer, que aplaudir Jesus na vida desse pessoal tão poderoso, que nos leva a lugares tão especiais em Deus. Amém? Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Que momento tão precioso, cheio da graça, do favor de Deus. Eu declarei a palavra, e eu creio que você também declarou aí na sua casa, de maneira muito intensa, a palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus tem para você não é meramente algo fictício, não é algo, que qualquer coisa, mas Deus tem bênçãos maravilhosas para você. Deus tem promessas, e as promessas de Deus se cumprirão na tua vida. Então abra o teu coração, então coloque a sua fé em ação. Esse jejum é o jejum para liberar a fé.
E queridos, tem algo que impede o liberar da fé na nossa vida, tem algo que impede o liberar da fé na vida de muitas pessoas, que é o véu. A palavra do Senhor nos fala que lá no tabernáculo ela tinha 3 partes. Tinha o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. E a palavra de Deus diz que entre o lugar santo e o santo dos santos tinha um véu que separava ali o lugar santo dos santos, onde ficava a arca da aliança do Senhor. E esse véu, ele era um véu que tinha uma espessura muito grande, de 6 centímetros. Mas a palavra do Senhor nos afirma que na hora exata em que Jesus morreu na cruz, esse véu foi rasgado de alto a baixo. Toda a separação que havia entre nós e Deus foi eliminada, foi excluída. E hoje nós podemos ter acesso à presença de Deus. Mas, queridos, não é sobre esse véu que eu quero falar nesse dia, nessa ocasião tão especial. Eu quero falar sobre outro véu, não é? Outro véu que a palavra do Senhor nos fala, que é o véu que quando Moisés desceu do monte pela segunda vez, quando ali ele foi pela segunda vez e levou as pedras, e ali Deus escreveu os mandamentos, ele então desceu e o rosto dele brilhava, e então ele colocou um véu. E eu quero ler com vocês aqui 2 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 11, e diz assim: e ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Então a palavra de Deus está dizendo aqui a respeito, nesse texto, que nós somos ministros de uma nova aliança. Então quer dizer que havia uma velha aliança. Então nós não somos ministros da letra, mas somos ministros do Espírito. Um Espírito, querido, o Espírito de Deus. Agora preste atenção, o ministério da velha aliança era o ministério da condenação, era o ministério onde se cobrava: olha, você fez isso de errado, agora você vai pagar, agora você vai sofrer o dano. Esse é o ministério da condenação. Mas Deus nos chamou para sermos ministros de uma nova aliança. Esse ministério da condenação é o ministério que cobra a dívida do pecado, que acusa sobre o pecado, que aponta o dedo por causa do pecado. A palavra de Deus fala, porque a letra, a cobrança da dívida do pecado contra Deus gera morte. Então, queridos, a letra aqui se refere a uma dívida documentada. A cobrança dessa dívida mata, é a promissória. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então havia o quê? E isso provocava um medo. Agora nós somos ministros da nova aliança. Nós proclamamos, queridos, que Deus não está mais imputando pecado aos homens. Ele está falando o seguinte, querido, que Ele, através do ministério, sabe, da nova aliança, o ministério do Espírito, nós somos o quê? Reconciliados com Deus. Nós estamos ligados ao Senhor. Olha o que diz aqui 2 Coríntios, versículo de número 19. Diz assim: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, precisa ser removido esse véu dos olhos de todo homem e de toda mulher que um dia aceitou Jesus, mas que ainda crê
mas que ainda fica pensando que ele precisa fazer algo na força dele, no esforço humano, no braço dele, para ser aceito diante de Deus. Jesus já fez tudo o que precisava ser feito, basta que eu creia. E toda vez que eu olho para Jesus, querido, esse véu é removido dos meus olhos. Toda vez que eu olho para mim mesmo, toda vez que eu olho para a minha força, é como que um véu é colocado nos meus olhos e a minha fé não é liberada. Mas quando eu deixo de olhar para o que eu faço ou pelo que eu fiz e começo a olhar para o Senhor Jesus, quando eu coloco os meus olhos em Jesus, a fé que provém dessa nova aliança, a fé que é liberada através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através do confessar da palavra. Quando você abre a sua boca e fala a palavra de Deus, o que acontece? A fé é liberada, o seu coração começa a fervulhar, borbulhar, e você começa a crer por coisas grandes na sua vida, de maneira tremenda, de maneira tão poderosa. Agora, queridos, tem muita gente que eu já vi, nós não fazemos isso, mas eu já vi muita gente que fala assim: eu gosto de ir na igreja, eu gosto de apanhar bastante, eu gosto assim quando o pastor bate mesmo. Ei, deixa eu te falar, Jesus já sofreu tudo que nós tínhamos que sofrer, para que nós não precisássemos mais viver debaixo de jugo. Jesus já levou tudo na cruz. Então, queridos, tem gente que gosta, então tem uma glória, sabe, nesse ministério da condenação, no ministério da velha aliança, no ministério da lei. Ele ainda tem ali uma glória. Então tem pessoas que ficam admiradas, e às vezes a gente vê algumas pessoas pregando que falam: olha você isso, e vai falando aquele monte de condenação. E quando a pessoa já está desesperada, quando a pessoa já está falando assim: eu não dou conta mais, é difícil demais servir a Deus, é difícil demais estar na presença do Senhor, aí então a pessoa vem e manifesta um pouco de graça. Mas fique tranquilo, Jesus já levou na cruz todos os seus pecados. Preste atenção, querido, isso é uma mistura de graça e lei, de lei e graça. Mas nós não queremos viver isso. Nós queremos viver o evangelho da graça. E para que a gente viva o evangelho da graça, e para que a gente receba as bênçãos de Deus, sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos viver realmente esse evangelho. De que maneira? Removendo o véu, deixando de olhar para nós mesmos, deixando de olhar para aquilo que nós temos que fazer, deixamos de olhar para a lei e olhando para o Senhor Jesus. Quando eu olho para o Senhor Jesus, esse véu é removido e a palavra de Deus se manifesta, a fé se manifesta de maneira poderosa na minha vida. Então tem essas pessoas, que ficam aí misturando a graça com a lei. A gente lê na palavra do Senhor que em Lucas capítulo de número João capítulo de número 8, conta a história daquela mulher que ela foi pega em flagrante adultério. Ela foi pega em flagrante adultério. Na lei de Moisés fala que o que acontecia assim, quando uma pessoa era pega em flagrante adultério, ela tinha que ser apedrejada e morta. E então os religiosos da época pegaram aquela mulher e levaram até a presença do Senhor Jesus e falaram: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei manda apedrejar. O Senhor o que diz? Olha só o que o Senhor diz: erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Preste atenção, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar, Jesus veio para te dar graça, Jesus veio para trazer uma vida suave, leve, onde você vive uma vida abundante na força do Senhor, onde você vive uma vida cheia de bênçãos, não pelo que você fez, mas por aquilo que Jesus já fez ali na cruz do Calvário. Então, queridos, isso é muito importante. Tem muita gente que fica aí, sabe assim, meio que maravilhado com essas condenações, com essas pregações que acusam
que acusam as pessoas, que cobram das pessoas aquilo que Deus não cobra mais. Aquilo que Deus não cobra mais. Quero voltar aqui para o texto original de 2 Coríntios 3, vamos ler do versículo 7 ao 11, que diz o seguinte: o mistério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Ou seja, Moisés, quando subiu pela segunda vez, ele ficou um tempo na presença do Senhor, e então o rosto dele brilhava de tal maneira que Arão e o povo de Israel tinham medo dele, correram dele. Mas esse brilho ele ia desvanecendo, acabando, diminuindo. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe morte e condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior glória será o ministério que permanece, o brilho que permanece. Queridos, é tão importante nós termos revelação. O povo de lá correu de Moisés. O povo, quando Moisés desceu com as segundas tábuas de pedra, eles correram de Moisés. E por que eles correram, queridos? Eles correram porque eles estavam debaixo da lei, e eles haviam acabado de quebrar o primeiro mandamento, de não fazer imagem de escultura, não adorar outros deuses. Eles correram, todo mundo fugiu da glória que havia ali, daquele brilho que havia no rosto de Moisés. Mas Jesus, queridos, ele também subiu ao monte. E quando ele subiu ao monte, ele subiu com Pedro, Tiago e João, e ele transfigurou ali, e então todo o seu rosto brilhou. Então houve essa glória. Mas quando Jesus desceu do monte, as pessoas não correram de Jesus, mas a multidão correram para Jesus, porque Jesus não tem um ministério de condenação, Ele tem graça para você, Ele tem perdão para a sua vida, Ele tem justificação na sua vida. Ele pagou todo o preço, todo escrito de dívida que era contra mim, que era contra você, foi cancelado. Jesus pagou o preço completamente na cruz. Hoje eu posso, e você pode também, querido, liberar a sua fé diante do Senhor. Você pode declarar diante do Senhor, você pode chegar diante do Senhor sabendo que você é aceito, não pelo que você fez, mas pelo que Jesus já fez na cruz por você, por aquilo que Ele fez na cruz por você. Agora, é tão importante, veja bem, a gente sabe que Moisés, ele não entrou na promessa de Deus, ele não entrou na terra prometida. Por quê? Porque a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Mas teve um dia que ele perdeu a mansidão, e Deus mandou ele falar com a rocha, e ele feriu a rocha, não glorificou o nome de Deus diante da congregação. O que aconteceu? Por causa disso ele não entrou na terra prometida. Ou seja, o homem mais manso de toda a terra não entrou na terra prometida, porque a lei não tem poder de transformar o homem, mas a graça de Deus tem o poder de transformar o pior bandido, o pior assassino, em um homem temente, manso e que adora a Deus. A graça de Deus tem o poder de transformar a sua vida. A lei não transforma, a lei não tem o poder de transformar a tua vida, mas a graça de Deus, quando o seu véu é retirado dos teus olhos, você consegue enxergar, você consegue ver que a graça de Deus, que o que Jesus fez, tem o poder de transformar você completo. Por quê? Porque Jesus já cumpriu toda a lei no seu lugar. Jesus cumpriu a lei completamente no seu lugar. E então, querido, hoje, porque você está em Cristo, se você nasceu de novo, se você aceitou Jesus, você está em Cristo. Então, se você está em Cristo, você está qualificado para herdar todas as promessas de Deus para a sua vida.
Posso ouvir um glória? Não dá para ouvir porque você está na sua casa, mas dê um glória a Deus aí, dê um graças a Deus, diga muito obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício na cruz, amém? E Moisés, querido, Moisés, ele viu a graça do Senhor. Moisés, ele viu a graça do Senhor. Ele subiu novamente, né? Ele subiu novamente ali no Monte Sinai, e lá ele ficou um tempo diante do Senhor. E quando ele estava lá recebendo os mandamentos novamente, ele fica lá um tempo e ele pede algo para Deus muito interessante, que está aqui escrito em Êxodo capítulo 33, versículo 18. Então disse Moisés: peço-te, me mostre a tua glória. Mas Deus responde para Moisés que ia fazer passar o quê? A bondade dele diante dele. Deus ia fazer passar a bondade de Deus diante de Moisés. Então qual que é a glória de Deus? A glória de Deus é quando Ele manifesta a bondade na tua vida. O pastor Isaac estava fazendo aqui, no momento de confessar da palavra, e ele falando que ele é fiel, dizimista e ofertante, não para ser abençoado, mas porque já é abençoado. Entende? Então veja bem, quando a pessoa, ela entende isso, e então a bondade de Deus se manifesta na vida daquela pessoa, então, querida, a glória de Deus está se manifestando na vida daquela pessoa. Moisés pediu para ver a glória, e Deus respondeu: sim, eu vou te mostrar a minha bondade. Eu vou te mostrar a minha bondade. E qual é a bondade de Deus, querido? É a sua graça. A graça de Deus é a bondade dele. Então toda vez que você ver a graça do Senhor, você vê a glória do Senhor. Toda vez que eu percebo que eu chego diante de Deus, sabendo que não é por mim mesmo, mas porque eu creio que Jesus fez tudo na cruz por mim, toda vez que eu chego ali, a glória de Deus vai se manifestar, a presença de Deus vai se manifestar, o poder de Deus vai se manifestar. Deus vai fazer maravilhas na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde você estiver. Glória de Deus vai se manifestar. Por quê? Porque você consegue enxergar a graça de Deus, receber. Tire o véu e deixa Deus manifestar o poder dele, a bondade dele na tua vida. Deus te amou de tal maneira, querido, que Ele deu tudo o que Ele tinha para ter você. Olha o quanto Deus te ama. Deus te amou de tal maneira que Ele deu tudo o que Ele tinha para ter você. Ele deu o seu Filho para ter você. Ele entregou Jesus na cruz para que Ele pudesse ter você. Olha o quanto Deus te ama. E agora que eu sou filho, sabe, e o que será de mim se eu errar? Será que se eu errar, Deus vai me abandonar? O que vai acontecer? Não, querido, você vai ser corrigido, mas Deus vai te mostrar no seu infinito amor, e Ele mesmo vai te conduzir ao arrependimento. Olha o que diz aqui Romanos 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade. Veja bem, eu acho esse versículo tão lindo. Ou desprezas a riqueza da sua bondade. Deus não está falando só que Ele é bom, é uma riqueza de bondade, e tolerância, e longanimidade. Ou seja, Deus está tolerando, Deus está sendo longânimo. Ou seja, o ânimo de Deus não desiste. Deus continua animado com você. Você errou, mas Deus continua animado. O Espírito está trabalhando na sua vida, Deus está fazendo. E aí olha só o que Ele diz: ignorando a pessoa, né? A pessoa que às vezes caiu no pecado, às vezes que errou, que falhou, que prometeu e não cumpriu diante de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Eu não me arrependo porque eu me esforcei. Você não se arrepende porque você é bom ou ruim. Você se arrepende porque a riqueza da bondade de Deus se manifesta na tua vida, e o próprio Espírito Santo te leva ao arrependimento. Veja, nada começou em mim, nada começou em você. Tudo começou em Deus, veio, transformou minha vida e volta para Deus. Entende? Tudo começou em Deus, querido. Então é tão importante a gente ter esse entendimento. Olha só o que diz aqui em Êxodo capítulo 33, do versículo 20 até o 22, diz o seguinte: e acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor:
há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha, e quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Essa era a porção do Velho Testamento, essa era a porção da lei. A gente só tinha a possibilidade de ver a bondade de Deus, de ver Deus pelas costas. Mas lá em Lucas capítulo 8, a Bíblia conta a história daquela mulher hemorrágica, e que ela veio por trás de Jesus e tocou na orla de suas vestes. Ela tocou ali na orla das suas vestes, por trás. E quando ela tocou por trás de Jesus, Jesus falou: quem me tocou? Quem me tocou? E ele disse isso. Por que ele disse isso, querido? Porque de maneira nenhuma, na nova aliança, no ministério da graça, você pode ficar apenas vendo as costas. Jesus queria olhar aquela mulher de frente. Jesus não podia deixar ela ir embora sem que ela contemplasse a face dele, porque quando nós olhamos para Cristo, aí somos transformados. É ali que nós somos transformados. Quando você olha para Cristo, você vai ser transformado. Aquela mulher queria ir embora, mas o Senhor Jesus não abriu mão de ver aquela mulher face a face. Então, querido, pois na nova aliança nós somos transformados cada dia. Quando eu olho para o Senhor Jesus, quando você vê a Cristo, quando o Evangelho do Senhor Jesus, você está olhando para Cristo. Cada dia, sabe, quer ver Cristo? Então olhe para o Evangelho da graça. Olhe para o Evangelho da graça, onde Jesus fez tudo por você. E qual é a minha tarefa? Minha tarefa é crer nesse milagre tão poderoso. Minha tarefa é crer no amor do Senhor Jesus por mim, que excede todo entendimento, é grande demais. Eu preciso de revelação, e quando eu olho para o Senhor Jesus, nós somos transformados dia a dia. Dia a dia nós somos transformados, e Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida de maneira tão poderosa. Oh, querido, isso é tão importante. Isso é tão importante que haja isso em nós. Então o que eu preciso fazer, querido? Eu preciso erguer os olhos. Eu preciso erguer os olhos e olhar para Jesus. Erga os olhos e veja Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado do trono de Deus. Queridos, a palavra de Deus fala assim: olhando firmemente. Então precisa haver em mim uma determinação, precisa haver no meu coração essa certeza intensa, precisa haver na minha vida essa escolha, sabe, de olhar para o Senhor Jesus, de crer no Senhor Jesus. Todos os dias, às vezes, fica aquela vontade de olhar para nós, mas quando vier essa vontade, ou quando você se perceber olhando para si mesmo, repreenda você mesmo e fale: eu abro mão de olhar para mim, para o que eu posso fazer, e eu volto meus olhos, eu volto a minha fé para o Senhor Jesus hoje. Quando Deus chama Abraão para uma terra prometida, que lhe seria mostrada, mas determinou o quê? Que Deus falou: vem, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então o que aconteceu, querido? Quando Abraão foi, ele obedeceu a Deus completamente? Não, porque ele foi e levou Ló. Quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão. E agora, querido, aquele sobrinho deu tanto trabalho, tanto trabalho, ele deu tanto problema para Abraão. E agora a gente vai vendo que quando ele levou, o seu sobrinho Ló, e teve tantos problemas, tantas dificuldades, mas é curioso, sabe o que significa o nome Ló? Significa véu. O nome Ló no original é véu. Então, enquanto Ló estava ali, o véu estava presente, e é como que se Abraão não conseguisse enxergar claramente aquilo que Deus chamou ele para fazer, aquilo que Deus tinha prometido para ele. Então, querido, veja,
o que acontece quando chega um momento que o véu está ali, a coisa se torna insustentável. Houve problemas, divergências, brigas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E olha só o que é interessante: Abraão chega para Ló e fala: nós somos parentes chegados, não pode haver briga entre nós. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. E deixou Ló escolher. Abraão confiou em Deus. A Bíblia diz que Ló, ele levanta os olhos para as campinas e vai se achegando até perto de Gomorra e até perto de Sodoma. Ele foi por vista, foi pela lei, não dependeu de Deus. Mas agora olha só o que acontece depois que Ló se sai, depois que Ló se afasta de Abraão, depois que o véu é retirado. Olha o que acontece. Disse o Senhor a Abraão: quando? Depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha. Por que Deus não falou para Abraão fazer isso antes? Porque o véu estava posto. Quando o véu está posto, você não consegue enxergar com clareza. Quando o véu está presente, você não consegue enxergar com nitidez. Mas olha só, desde onde está, ergue os olhos e olha, desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei a ti. Veja bem, tem muita gente querendo e aprendendo e tateando, querendo chegar perto da graça. Mas a única coisa que você precisa lembrar é Cristo, um nome que está acima de todo nome. Deus ama quando o nome de Cristo é exaltado no seu coração. Ele recebeu o nome acima de todos. O seu nome é vida e é esperança. Toda vez que você vai, toda vez que você se manifesta, toda vez que você se levanta, toda vez que você se coloca aí diante de Deus, toda vez que você está, buscando ao Senhor e que você exalta ao Senhor Jesus no seu coração, você alegra o coração do Pai. Querido, mas tem muita gente ainda que às vezes estão com o véu, não conseguem enxergar, não conseguem crer que tudo está feito, que Jesus já fez, que eu posso enxergar com clareza. Sabe, querido, e quando uma pessoa tem o véu e esse véu é removido, quando ela começa a enxergar Cristo, quando alguém está em Cristo, essa pessoa vê claramente as promessas de Deus, as promessas da nova aliança. Ele antes não cria que Deus poderia dar para ele grandes bênçãos, mas agora que o véu foi removido, ele consegue crer. Ele não acreditava que as pessoas iam converter através da sua pregação, mas agora que o véu foi retirado, ele apenas fala, não é nem uma pregação, é um comentário, e a presença de Deus vem, e os corações se quebrantam e as pessoas são transformadas. Por quê? Porque o véu foi removido, foi retirado. Sabe, querido, a única coisa que tem poder de transformar a vida de uma pessoa, a única coisa capaz de transformar a morte em vida nas pessoas é o Filho de Deus. É o Filho de Deus, só Ele é capaz de transformar. Muitos estão atrás de princípios, 7 maneiras para ter vitória, 7 passos para vencer tal coisa, 7 passos para prosperar. Ei, foca em Jesus e todas as bênçãos vêm na tua vida. Foca em Jesus, olha para Cristo. Olha para Cristo, é Ele que tem poder. Não é uma estratégia, é uma pessoa. Não é um passos, não é um ensinamento, é uma pessoa. Essa pessoa chama Jesus. É Ele, é só você focar nele. Olha para Ele, você vai ver que a bênção do Senhor vai se manifestar na sua vida. O véu vai ser removido. Sabe, queridos, olha só o que define o padrão da mensagem, sabe, séria, que seria assim, revelar o Cristo.
a mensagem que Paulo pregava. Ele diz o seguinte aqui, 1 Coríntios 2:2, vou ler alguns versículos, diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão é Jesus Cristo e esse crucificado. Ou seja, eu não quero saber dos 7 passos, eu não quero saber das estratégias, eu não quero saber dos ensinamentos naturais, humanos, religiosos. Eu quero olhar para Jesus e Jesus crucificado. Meu foco está nele. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Está lá em 2 Coríntios 2, do 4 ao 5, 1 Coríntios, desculpa. E aqui em 2 Coríntios 13:14 diz o seguinte: mas o sentido deles se embotaram. De quem? Do povo lá da lei. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Removido o que? O véu. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre onde? Tem gente que pensa que é sobre os olhos, mas não é. Olha só, o véu está posto sobre o coração deles. Quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando eu olho para o Senhor Jesus, o véu é retirado. Eu posso enxergar e ver e crer nas promessas de Deus de maneira tremenda, de maneira maravilhosa. Quando a gente prega sobre José, você já viu que quase toda pregação sobre José do Egito, lá, filho de Jacó, eles pregam muito sobre os sonhos, e isso tem o seu valor, isso tem o seu lugar. Mas muitas vezes eles pregam alguns personagens do Velho Testamento sem mostrar Jesus no Velho Testamento, sem mostrar o Cristo no Velho Testamento. Mas José é um tipo de Cristo fantástico, maravilhoso. Quem foi José? José foi aquele que foi traído por seus irmãos. Jesus veio para os seus e os seus não os receberam, foram traídos também. Mas José, ele foi jogado na cisterna, foi jogado no calabouço, ele foi colocado na cadeia, sofreu por causa da maldade dos seus irmãos. Da mesma maneira, Jesus sofreu por causa da maldade do povo dele, dos seus irmãos. Mas veja bem, José perdoou a todos, e por causa de José a vida foi preservada, foi restaurada, alimentou o mundo inteiro, teve salvação para o mundo inteiro por causa de José. E Jesus também é ele que trouxe salvação para o mundo inteiro. Deixa eu te dizer, quando se prega do sacrifício de Isaac, né? Quando Abraão vai levar o sacrifício de Isaac, e então a gente vê muitas pregações falam: olha, entrega o seu Isaac, às vezes falando: olha, dá a sua oferta maior, entrega isso, entrega aquilo, você precisa entregar o seu Isaac. E aí quem é o herói? O herói é a pessoa que está entregando a coisa. Não, que está entregando bem. O herói é o cordeiro que morreu no lugar do Isaac. O herói é Cristo, é Ele que é o herói. Então eu preciso mostrar que Jesus veio e morreu. Ele veio e morreu, Ele derramou o sangue dele para lavar o meu pecado, o seu pecado, da minha família, da sua família, dos nossos parentes, dos nossos amigos. Jesus é que precisa ser mostrado, é Ele que precisa ser mostrado, é para Ele que eu devo olhar. E aí, queridos, quando a gente entende isso, a gente vai perceber que a única verdade que pode nos confirmar a glória de Deus em Cristo Jesus, que transforma o mais miserável pecador em um homem de bem, é Cristo. Só Cristo pode fazer isso. Agora, olha só, ergue os seus olhos, o véu já foi tirado de você, pode ver Cristo. Como Moisés, você pode pedir a mesma coisa: Pai, mostra-me a sua glória, eu quero ver Cristo. Quero chamar o pessoal do louvor aqui para nos ajudar, e eu quero te dizer: hoje você pode ver, hoje você pode abrir os seus olhos, você pode olhar para o Senhor Jesus. Hoje você pode olhar para Ele e falar: Senhor, eu quero ver o Senhor. Hoje você pode falar com Moisés: Senhor, mostra-me a tua glória.
E o Senhor vai mostrar a bondade dele na tua vida. Ele vai mostrar a bondade dele na tua casa. Ele vai mostrar a bondade dele na tua família. Ele vai mostrar a bondade dele no teu trabalho. A bondade dele vai se manifestar em todos os lugares que você estiver. Comece a olhar para Cristo. Remova o véu. Olhe para Cristo e o Senhor vai fazer maravilhas na tua vida. Olha só. Porque também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. É no nome dele que você é livre, é no nome dele que você é curado, é no nome dele que você prospera, é no nome dele que você é guardado, é no nome dele que você é amado, é no nome dele que você frutifica, é no nome dele que você vence. Tudo é no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém? Sabe, o véu que separava já foi removido, não separa mais. Cante essa canção, louve, adore ao Senhor e saiba que o véu foi removido, pode ser removido de você também. Deus quer manifestar na tua vida, Deus quer manifestar na sua casa, na sua família. Então, querido, olhe para o Senhor Jesus. Olhe para o Senhor Jesus, olhe para o Senhor Jesus, olhe para Cristo. Tire todos os porquês, tire todos os mas. Olhe para Jesus. As circunstâncias, o problema está falando, mas Cristo é o nome que está acima de todo nome. É nele que eu e você e todos nós temos vitória, em nome de Jesus. Adore ao Senhor aí na sua casa, fique de pé aí, adore ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, tenha liberdade de levantar as mãos e adorar e falar, não separa mais, não tem nada mais que me separa de Cristo, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor é para ti, só para ti, porque só o Senhor é digno. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava Declare isso, já declare. Não tem mais separação. O véu foi removido. O véu foi removido. Olhe para Cristo. cada dia brilha mais, e só pra te adorar e Fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos na tua presença, Senhor. Diga o véu. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada
Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Que a graça, que o favor do Senhor esteja sobre você, esteja sobre o seu trabalho, que você esteja guardado pelo poder, pelo sangue do Senhor Jesus. Deus te abençoe, abençoe a sua casa. Olhe para Cristo, é Ele é a nossa vitória, em nome de Jesus.